Gente, bom dia, bem-vindos ao nosso Dose Diária de hoje. Como vocês estão? Tudo bem? Então, hoje eu queria tratar de um assunto que deve estar aí no título, que tem a ver com melancolia ou com essa impressão de que tem alguma coisa muito errada com a gente, né? De que tem algo de muito ruim com a gente, de que tem uma coisa, ou de que a gente é muito ruim, ou de que tem uma coisa muito ruim acontecendo com a gente, ou que a gente está passando por um processo de que nada dá certo, ou que nada vai dar certo, porque a gente é muito ruim mesmo e muito cagado, e muito precário, e muito não merecedor de qualquer processo de felicidade, né? Eu tinha feito esse vídeo lá atrás, aquilo que é o da vítima, né? Porque sempre dá errado pra mim, que é essa narrativa de que as histórias, especialmente as histórias de amor, mas não só, mas especialmente as histórias de amor, vão chegar sempre numa certa encruzilhada que a coisa falha, assim. Então eu vou indo, aí sempre dá na mesma história, sempre dá na mesma história, e você sempre ser abandonado, ou você sempre sacaneado, ou traído, enfim, algo vai na história desencadear uma situação que vai me fazer muito mal e da qual eu vou ser vítima, né? E aí fiz esse vídeo sobre o que diz, o que isso diz da gente, né? Esse vídeo aí, se quiser olhar, é legal olhar esse vídeo antes de ver esse aqui. Bom, mas então, e ali depois disso eu recebi também muitos textos das pessoas e tal, contando, e fui pensando sobre uma variação dessa situação, que é essa impressão de que sempre dá errado para mim, com uma coisa que talvez decorra daí, talvez não, mas que parece estar ligada a isso, que é de tem algo de errado comigo, né? Tem algo de errado comigo, tem não é que sempre dá errado pra mim, não é que eu sou azarado nesse sentido, mas é que tem uma coisa de errado comigo mesmo, então nunca vai dar certo. Então não tem solução, porque eu não mereço, não tenho como dar certo, porque eu sou assim, eu sou falho demais, sou ruim demais, né? E aí essas mensagens aí, textos muito tristes sobre isso e tal, e coisas. E fiquei pensando, e aí resolvi voltar a um texto lá do Freud, que é o Luto e Melancolia, que é um texto que eu já li algumas vezes, mas aqui é um texto engraçado que eu fico voltando a ele por razões diferentes ao longo da vida. Eu comecei li a primeira vez eu li na faculdade, depois eu li num processo que eu estava melancólico, e sei lá, melancólico ou muito triste com uma história, com uma situação, e que não era amorosa, era de uma outra ordem, e depois li de novo no último ano passado, e agora li de novo. Então eu queria. E aí ele dá algumas pistas no texto. É um texto um pouco incipiente, assim. Ele não sabe muito bem como lidar com uma série de conteúdos do texto mesmo. Ele fala: estou tentando aqui, mas não sei onde isso vai dar. Várias vezes o Freud escreve assim, mas nesse texto tem bastante isso. Assim. Não sabe muito bem como fechar algumas coisas, assim. Mas ele está sugerindo. Eu gosto muito desses textos de impressões, assim, tentativas, né? Tem tudo a ver com o que eu acho que faz sentido. Então, eu vou falar um pouco disso, porque talvez tenha uma pista nesse texto sobre que diga dessa impressão de que tem algo de errado comigo e o que isso tem a ver com o nosso tempo de hoje, o que isso tem a ver com o que a gente está vivendo hoje, tá? Vou falar um pouquinho disso, meio que abrir uma coisa assim, tá bom? Vamos lá. Talvez a coisa mais importante desse vídeo aqui seja meio que encorajar vocês, quem não leu esse texto ainda, a ler esse texto. Eu acho ele muito interessante, de verdade. Ele tem alguns conceitos que são meio... Você fala, oi, que história é essa que ele está falando aqui? Que você teria que meio que voltar atrás para entender esses conceitos, mas não são tantos, não são assim, não é o grosso do texto não é isso. E se alguém começar a ler e precisar de, não entendi, pode me falar que a gente tenta desenrolar os conceitos e achar as coisas e tal. E tentar entender. Eu posso botar também um dicionário dos conceitos, né, da psicanálise aí embaixo, do Laplanche e Pontalis e tal, que dá um esclarecimento de muitos conceitos e ajuda muito a leitura de algumas coisas. Mas, de qualquer forma, dá para ler esse texto sem isso. Esse texto aqui, ó. Luta e Melancolia, ó. Tá vendo? Deu pra ver? Ele tá também nesse mesmo volume dos textos metapsicológicos.
Bom, mas aí o que o Freud vai fazer aqui é que ele vai começar comparando a melancolia com o luto para entender a melancolia, porque segundo ele a melancolia tem muitas similaridades com o luto, né? Tem uma impressão de um rebaixamento, assim, uma perda de sentido, de beleza das coisas e tal, e que é própria do luto, né? Aí a gente poderia pensar sobre melancolia e depressão, né? Mas isso talvez, vamos guardar isso porque isso é um assunto que vai desdobrar perspectivas distintas, na verdade, né? Mas, então, essa coisa desse rebaixamento do desejo, do interesse pelo que está, pelo mundo, né? Pelo rebaixamento do prazer que estaria muito fortemente na depressão e tal, de não conseguir sentir prazer, né? Mas, então, aí ele vai pensar sobre o luto, e aí ele pensa um pouco sobre o luto em si como processo, que é interessante também. Para quem está passando por essas questões ou se interessa por essas questões, é interessante pensar o que ele entende como esse acontecimento do luto, né? Que você tem um desejo em um objeto, né? Um desejo colocado em um objeto. Quando eu falo, vocês sabem, objeto, eu quero dizer, nesse caso, pessoa ou algo assim, né? Algo que não é sujeito-objeto. Bom, e aí esse objeto morre, a pessoa amada morre, e aí então esse desejo aí não tem muito o que fazer com ele, e aí ele fica... E aí esse é o processo de reorientação desse desejo para um outro objeto, né? No luto normal, é esse processo, né? Como é que você faz para reorientar esse desejo para algum outro lugar? E é complexo, leva tempo e tal. E aí muitas vezes você vai deslocar esse desejo para objetos que se referem àquela pessoa, por exemplo, né? Vai então operar esse procedimento que é super complexo. Vocês sabem como é complexo o luto. Que ele está falando do luto no sentido do luto mesmo, pessoa morrer. Mas a gente poderia falar do luto em outros sentidos, do luto de uma relação, do luto de sei lá, de uma casa, do luto de uma profissão, do luto de uma história, do luto de muitos lutos possíveis, do luto de uma fase, assim, do momento da sua vida, que vai ter que ser rompido e tal, de uma relação com um país, por exemplo, né? Assim, a pessoa vai se exilar, então tem o luto dessa outra etapa, desse lugar, né? Enfim. Então, no luto, para o Freud, teria um entendimento claro de qual foi esse objeto que foi perdido, né? O que se perdeu. Na melancolia, ele então identifica a melancolia com o luto, é quase igual, só que a gente não entende muito bem que objeto que foi esse que foi perdido, e tem um outro elemento da melancolia que é esse elemento de autodepreciação, né? De você falar mal de si, para si mesmo ou para os outros, mas de você ter uma instância crítica em você que olha para você mesmo se achando horrível, né? Então é como se você dividisse o seu eu em dois pedaços, assim. A gente pode dividir o eu em vários pedaços várias vezes, às vezes as pessoas me perguntam isso. Mas espera aí, o eu não é uma coisa só, ele pode ser várias coisas? Sim, o eu a nossa subjetividade, né? É uma porrada de coisa, mas enfim. Então a gente vai então separar essa instância que é o eu, como ele é, assim, como seria, e esse o eu crítico sobre ele, que fala, eu sou péssimo, eu não consigo nada, eu não acerto nada. Tudo que você pode julgar sobre você, eu sou muito feio, eu sou muito chato, eu não sei o que dizer, eu não mereço estar aqui, enfim. E então a melancolia teria esse processo de depreciação, então de rebaixamento desse amor próprio, como a gente poderia chamar, né? Interessantemente, um investimento nessa espécie de crítica, né? Não é só um rebaixamento, você então fala muito sobre isso para si e para os outros. Então você tem alguma espécie de prazer, olha só, teria alguma espécie de prazer de falar mal de si mesmo, de se depreciar para os outros, né? Você fala, eu sou eu, não consigo e tal. E você então entra nesse processo de, entre aspas, de novo, punição de si mesmo, né? De se detestar, né? De se detestar, que às vezes esse processo leva a campos muito, muito pesados mesmo, e inclusive suicídio, coisas desse tipo. Pode levar, né, a esses campos assim. É uma dessas situações de você querer arrebentar tanto esse eu, né, que você se encaminha para isso. Bom, que são situações super, super pesadas, assim, de tentar sair daí, né? Como é que sai daí? E aí, então uma diferença que o Freud faz também entre a melancolia e o luto é que na melancolia ele não consegue identificar esse objeto claramente. Qual que foi o objeto que foi perdido? Não só o terapeuta não consegue identificar, como o sujeito que está melancólico não consegue identificar. Ele não sabe o que foi que ele perdeu. No luto você sabe o que você perdeu, né? Você fala, perdi meu pai, perdi minha mãe, perdi minha esposa, enfim.
esse melancólico ele não sabe de onde vem, né? Ele só se sente assim. Então é como se tivesse havido algum objeto perdido que ele não sabe qual foi. Bom, e aí o Freud vai pensar sobre o amor, né? Sobre a relação amorosa, que é em muitos sentidos ambivalente, que tem sinais positivo e negativo ao mesmo tempo, que dão, né, que você está aí operando coisas que seriam opostas no mesmo lugar, né? De amor e ódio, por exemplo, daquele mesmo objeto. Então ele vai pensar sobre a estrutura amorosa para dar conta da melancolia, né? De que você então como é que você se relaciona com um objeto amoroso, que em certo sentido foi perdido, mas que te faz melancólico. Mas por que esse luto amoroso te faz melancólico e um outro luto amoroso pode simplesmente te fazer enfrentar um luto, né? Um luto normal. Então teriam rupturas amorosas que geram um luto e teriam rupturas amorosas que geram melancolia. Por quê? Por quê? E aí ele vai fazer uma hipótese que eu acho maravilhosa, então, essa pergunta, por que tem, pergunta importante, por que tem uma ruptura, uma mesma ruptura, teoricamente, amorosa, que gera um processo de luto, de se separar daquele objeto, de deixar aquele objeto embora, de entender que aquilo acabou, e tem uma outra que gera um processo melancólico, que você, então, passa a se depreciar, né? Não é mais sobre aquele objeto, é sobre você, né? Tem algo de errado com você, como eu falei no começo do vídeo, tem algo de errado comigo, que é uma queixa das pessoas muito intensa hoje em dia, né? Que eu recebo. Bom, e aí ele vai fazer esse texto aqui, vou ler para vocês param, leiam, ouçam com calma de novo depois, mas vou ler para vocês o texto, tá? Ele está falando que o melancólico, então, não para de dar queixa de si mesmo, né? Ele encontra um certo prazer em se ofender a si mesmo, né? Ele exibe essa autodepreciação. Ele vai falar: não há dificuldade, então, em reconstruir esse processo. Havia uma escolha de objeto, né? Uma libido, um desejo por certa pessoa, por influência de uma real ofensa, de uma coisa que deu errado mesmo, algo que a pessoa fez de errado e tal, ou de uma decepção, né, vinda dessa pessoa, de algo que te desapontou naquela pessoa, ocorreu um abalo nessa relação de objeto. Algo deu errado nessa relação, um abalo dessa relação. Mas o resultado não foi o normal, que seria a libido ser retirada desse objeto e deslocada para um novo, mesmo passando por um luto, né? Você se desloca de lá, você retira de lá e desloca para um novo, passando pelo luto. Mas não foi isso que aconteceu. A libido não foi deslocada desse objeto e foi para o próximo. E sim, aconteceu uma outra coisa, que parece requerer várias condições para se produzir. E aí é que é o nosso negócio sobre o nosso tempo aqui, presta atenção. O investimento objetal, o investimento no objeto demonstrou ser pouco resistente, foi cancelado, foi apagado por aquele objeto. Mas a libido livre, o desejo livre, não foi deslocado. Estou chamando de desejo, tá, gente? É libido, mas enfim, pensa em desejo. A libido livre, desejo livre, não foi deslocada para um outro objeto, e sim recuada para o eu. Voltou para o eu. Então, ao invés dela ir para um outro lugar, ela voltou para o eu. Mas lá, aqui no eu, ela não encontrou uma utilização qualquer. Não é qualquer coisa que ela serviu. Ela serviu para estabelecer uma identificação do eu com o objeto abandonado. Olha só, então ela serviu para produzir uma identificação do eu com o objeto abandonado. Então, ao invés de ir para outro objeto, essa libido volta para si com você identificado com esse objeto abandonado. Volta para você. Uma identificação do eu com o objeto abandonado. Assim, a sombra do objeto caiu sobre o eu. E a partir de então, este eu pode ser julgado por uma instância especial, por essa crítica, como um objeto, o objeto abandonado. Então, essa crítica passa a julgar esse eu como se ele fosse aquele objeto abandonado. Então, punir esse eu como se ele tivesse sido aquele objeto abandonado. Desse modo, a perda do objeto se transformou numa perda do eu. E o conflito entre o eu e a pessoa amada, numa cisão crítica, numa divisão crítica entre o eu e o eu modificado pela identificação. Entre o eu que critica e o eu que que virou parte dessa identificação. Dessa sombra que retornou, né? Desse algo de errado que retornou, que ao invés de estar lá, que você vai punir aquele cara que te abandonou, aquela mulher que te abandonou, você vai se punir, é a sua identificação com esse negócio. Caramba, percebe? Mas faz sentido, né? Talvez não dê para entender exatamente, mas faz muito sentido. Mas aí ele continua: uma ou duas coisas podem ser inferidas diretamente dos pressupostos e resultados de tal processo. Por um lado, deve ter havido uma forte fixação no objeto amoroso, né? Então tem uma fixação forte. Por outro lado, contrariando isso,
uma pequena resistência do investimento objetal, né? Então, o investimento objetal, o investimento no objeto foi cancelado. A fixação é forte nesse objeto, mas o investimento objetal desse desejo foi cancelado rapidamente. Essa contradição parece requerer, e aí que eu queria chegar, essa contradição da fixação com o investimento, fixação forte com investimento objetal fraco, o investimento do objeto fraco, essa contradição parece requerer, aí que eu queria chegar, que a escolha do objeto tenha ocorrido com base narcísica. É aí que eu troço. De modo que o investimento objetal possa, ao lhe aparecerem dificuldades, regredir ao narcisismo. De modo que o investimento objetal possa, ao aparecerem dificuldades, regredir ao narcisismo. A identificação narcísica com o objeto se torna, então, o substituto do investimento amoroso. Então, o que ele está dizendo aqui é que, para que esse processo melancólico aconteça, o desejo por esse objeto tinha que ser de ordem narcísica. Tinha que ser de ordem de identificação narcísica. A gente já falou sobre isso, sobre esse processo de identificação, falei sobre isso outro dia, nesse vídeo aqui, mas os processos de identificação são, muitas vezes, a origem do desejo, né? Os processos de identificação com aquele outro objeto. Então ele está dizendo que para a melancolia acontecer, para elas poder fazer essa volta em formato de sombra sobre si mesmo, né? De você, ao invés do desejo seguir um outro objeto, ele voltar para si, num formato invertido, e aí você vai punir a si mesmo, ao invés de punir aquele outro, né? Essa identificação tem que ter ocorrido num modelo narcísico. Aí ele vai tentar meio que provar isso sem conseguir exatamente, porque falta para ele matéria de pesquisa, né? Ele fala, não tenho tanto material para afirmar isso, mas isso me parece ser muito razoável, que essa identificação narcísica seja exatamente o que gera a melancolia. E aí eu fiquei pensando que se Freud estivesse aqui agora, né? Ele teria muito material para isso, né? Por que para a gente é tão comum o processo melancólico nessas rupturas? Porque as identificações são narcísicas, né? Você não exatamente deseja aquele objeto, você deseja o que você produz da sua imagem em relação àquele objeto, né? Simplificando. Você deseja o que você imagina de você mesmo em relação àquele objeto, né? Na verdade, a gente vive um campo de narcisismo tão intenso, com todos os procedimentos que a gente inventou para a gente, que parece que toda ruptura, em certo sentido aí que eu queria chegar, parece que toda e qualquer ruptura, não só as amorosas, são rupturas narcísicas, né? Então, tudo vira um rebatimento melancólico. Qualquer ruptura que você tenha, amorosa, profissional e tal, como a identificação que você projetou lá era narcísica, era sobre você mesmo, nesse sentido, não era sobre aquele objeto amado, era sobre você naquele objeto, né? Era sobre você com aquele objeto. Então, qualquer ruptura com aquele objeto vai ser uma ruptura narcísica. Entendeu? E vai retornar para você. E o que tem de errado está com você. O que tem de errado é você, nesse sentido. Isso faz todo sentido para a gente pensar que a gente está o tempo inteiro vivendo pequenas rupturas narcísicas no nosso mundo das redes, das imagens e tal. Como a gente está se produzindo como imagem perfeita, que falha, as rupturas são todas narcísicas. E elas vão voltar para a gente como processos melancólicos, pequenininhos. Então é como se a gente estivesse vivendo pequenos processos melancólicos seguidos, de rupturas com a nossa própria imagem, né? Que retornam para a gente em formato invertido, que era idealizado, projetado, maravilhoso, e de repente fazem uma creca e voltam para cá. Não, é terrível, eu não sou bom mesmo e tal. Quanto que é possível se identificar com isso, né? Pensa aí, para mim é muito, assim. Então, eu era incrível, de repente virei terrível. Por um detalhe, né? Pode ser numa relação amorosa, pode ser naquela mensagem que não voltou, pode ser naquele super crush que não aconteceu e tal, ou sei lá, enfim, num detalhe, de repente, aquilo que era incrível sobre você, que iria ser incrível, aquela narrativa inteira que você tinha construído, falhou e retornou como é. Eu não presto para nada mesmo. Eu acho que tem tanto campo para a gente pensar sobre isso, sobre como o investimento narcísico faz a gente retornar ao melancólico, que é assim, queria falar. Então, queria indicar esse texto para vocês, e se estiver lendo e quiser partilhar alguma coisa sobre o texto, me escreve, tá bom? Acho que vale a pena. Gente, muito obrigado, se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha, manda ele para alguém, talvez ele sirva para alguém. Comenta aí embaixo, né? Leia os comentários e comenta, porque é muito legal essa coisa que vai se desenrolando nos comentários, assim, que sai de mim mesmo e segue.
com coisas muito interessantes. Então eu realmente aconselho aí a ler os comentários, se possível, tá bom? Amanhã eu volto com mais questões, elaborações e possibilidades de revisar coisas e reperceber coisas, perceber de novo, talvez reler de novo o mesmo texto, né, sobre a gente mesmo.